Eu sempre gostei de fazer muita coisa, sabe? Mas muita coisa mesmo. Quando eu era moleque, eu gostava muito de fazer trabalho de escola. Eu sempre quis fazer uns trabalhos muito mirabolantes. Sempre fazer muita coisa grande. E é difícil você sempre querer fazer coisa muito grandiosa. E do nada você quer fazer outras paradas também. E tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Tu quer jogar bola, tu quer estudar violino, tu quer fazer trabalho de escola, mas também tu quer jogar videogame, tu quer brincar com os bonequinhos e quer ler um livro. E tudo isso é sempre muita coisa, mano. E pra mim sempre foi muita coisa fazer muita coisa. Apesar de eu ainda gostar de estar fazendo muita coisa. Mas é aquilo, você vai crescendo e esse muita coisa que você fazia, pra quando você está mais velho, você fala, tá, nem era tanta coisa assim na verdade. Mas aí, quando você fica mais velho ainda, você fala, tá, mano, não era nada comparado a tanto de coisa que eu tenho que fazer em relação à responsabilidade que eu tenho perante a tanto de coisa que eu poderia estar fazendo ou que eu estou fazendo a mais do que deveria. Doideira, né, mano? Mas acho que essa vai ser a brisa torta que a gente vai ter nesse episódio de hoje. Vocês vão comigo ou vão largar minha mão? Porque eu tô indo, hein? Meu solo número um. Eu acho que ficou muito claro pra todo mundo que escuta o meu solo número um, né? Nessa grande quantidade de episódios que eu sou muito fã de ler, mano. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estar lendo. Eu sempre leio. Minha profissão exige também que eu esteja sempre lendo, né? Só que com o decorrer dos anos, né? Tipo, desde segundo ano do ensino médio, onde de fato eu entrei de cabeça no teatro, eu comecei a ler mais. E ler muita coisa, muita coisa. E eu gosto muito de ler livro. Eu sempre tive esse hábito de ler livro. A minha mãe introduziu pra mim e pro meu irmão muito cedo o hábito da leitura. Apesar do meu irmão não gostar tanto assim, ainda assim ele foi apresentado a muitas formas de leituras, né? De quadrinhos, de poemas, de romances, né? Esses livrões aí com essas histórias diferentes, desses mundos fantásticos, de leituras mais cabeçudas e outras nem tanto, enfim. A gente foi habituado a ler muitos tipos de histórias, muitos tipos de narrativas. E eu gostava muito de ler e tava sempre lendo. Eu sempre fui daquele tipo de gente que carregava um livro na bolsa. Eu ainda sou esse tipo de pessoa, só que com o decorrer da minha vida com o teatro, ela começou a variar bastante, né? Eu comecei a ler menos livro, né? Livros no geral, e comecei a ler mais roteiros, sabe? Ou livros de teatrólogos, né? De teóricos envolvidos com arte no geral. Eu comecei a consumir mais desses tipos de livros. Roteiros no geral, né? Em especial daquilo que estava sendo estudado, pesquisado ou preparado como peça. E a partir daí eu fui lendo cada vez mais coisas nesse sentido. E, infelizmente, lendo cada vez menos os tipos de livros que me interessam, sabe? Eu sou um cara fissurado em fantasia. Fissurado. Eu gosto muito de Tolkien, por exemplo. Eu vi muito Senhor dos Anéis. Eu li Senhor dos Anéis, mas isso faz muito tempo. E foi uma leitura muito difícil pra mim, mas foi muito prazerosa. Em especial o Hobbit, sabe? Isso eu trouxe muito pras brincadeiras que eu sempre tive com os meus amigos daqui onde eu moro. Quando a gente brincava, né? Esse lance da imaginação e tudo mais. Que depois a gente foi descobrir que tem uma forma mais regrada de se brincar com isso, né? Que era o RPG. Então isso fez muito parte do meu imaginário. O tipo de leitura que eu tinha, com as brincadeiras que eu fazia com os meus amigos. E tudo isso combinava muito em tudo isso. Mas é aquilo, né? Você vai crescendo, você vai tomando outras responsabilidades. E essas responsabilidades te exigem outras responsabilidades, né?
Que nem, se eu vou me preparar pra uma peça, eu tenho que preparar o personagem. Pra eu preparar esse personagem, eu tenho que entender melhor aquilo que eu quero pra esse personagem. E em muitos casos, aquilo que eu quero pra esse personagem vai me exigir uma pesquisa, sabe? Vai me exigir um preparo pra entender o que eu quero de personalidade pra esse personagem, os trejeitos e por aí vai. Que eu acho que não cabe aqui explicar pra vocês como é o processo de criação que eu tenho. Porque é um processo, apesar de ser universalizado, né? Acho que muita gente já ouviu desse lance de atores de método, né? Que sempre corre aí por causa que tem um doidão que faz uma forma diferente de preparação do seu próprio personagem, tem uma forma diferente de entrar nesse estado cênico, que acho que vocês já ouviram falar dessa palavrinha, dessa frase. Mas é isso, mano. Acho que todos nós temos um processo pra fazer as coisas acontecerem. E o meu processo, ele é de total imersão. Total imersão. Então eu preciso, se eu quero fazer algo, se eu quero dar uma intenção diferente, eu vou buscar esse repertório em outros lugares. Então eu vou ver vídeo, eu vou ver filme, eu vou ver série, eu vou ler alguma coisa que tem a ver. Infelizmente, o livro, ele me toma muito tempo, dependendo do tamanho do livro. Porque o livro vai me jogar para outras reflexões, para outras formas de entendimento. Então, é claro, o que o livro poderia me ajudar, eu tô correndo por outros caminhos, por outras vielas, tá ligado? Às vezes um processo que eu tive... Eu lembro que eu tive uma vez um processo de um personagem que me ajudou muito indo no museu, mano. E é muito louco, né? Você pensa, o que uma arte estática vai te ajudar a pensar nesse personagem? Em muitos casos, nada. Em outros casos, ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Você entender o corpo que esse personagem pede, por aí vai. Mas esse não é o foco da coisa, da discussão. Que a gente pode ter um outro dia, se assim vocês quiserem. Mas... como o meu trabalho me exige isso, esse tipo de preparação, eu fui fazendo, né? Eu fui jogando meu lazer um pouco de lado, o lazer de ler livros, um pouco de lado, pra poder focar mais nesse tipo de movimento, né? De, vamos ler um artigo, vamos ler um relatório, vamos ler uma pesquisa, vamos lá ver a pesquisa acontecendo. Vamos partir desses princípios pra poder, né, criar esse personagem, criar esse corpo, desenvolver todo esse ecossistema do personagem, né? E aí os livros foram ficando de lado. É claro que eu fui suprir essa minha ânsia de leitura em outros cantos, né? Quadrinho, que é uma parada muito rápida de se ler, sabe? Em comparação ao livro. Que numa tarde eu consigo ler alguns quadrinhos. Mangá, que eu devoro rapidamente, eu uso. Eu tenho como vazão de leitura também. Mas vira e mexe eu tenho um livro na mochila, que é um hábito que eu não perdi. Que quando dá eu leio meio capítulo, um capítulo, ou dois quando dá tempo. Aí depois eu volto, revisito, e vai indo, do jeito que der, do jeito que dá, eu vou fazendo esse hábito ser fomentado. Mas teve um período, cara, que tipo... acho que 2017, 18... eu fazia muitas peças por ano. Eu lembro de uma vez, não lembro se eu contei aqui, mas teve uma vez que eu tinha 2 peças no mesmo dia. Em teatros diferentes, em horários diferentes, mas os horários eram próximos. Pra quem é de São Paulo, talvez consiga imaginar o que eu vou dizer agora. Eu tava na República, eu fiz a peça às 4 horas da tarde, saí de lá às 5h30, e a outra peça começava às 6 no Bexiga, ali na Avenida Major Diogo. Perto da Brigadeiro Luiz Antônio, tá ligado? Então, tipo, eu acabei a peça, eu já saí voado, já pronto pra poder me preparar pra outra coisa. Então, tipo, meus processos sempre foram muito malucos. Então eu tava sempre fazendo 1, 2 peças ao mesmo tempo, mais estudando, fazendo as atividades em aula, às vezes até com aula do ensino médio. Antes mesmo de eu me formar no ensino médio, eu tava imerso em tanta coisa que não tinha tempo pra pensar no meu lazer, tá ligado? Eu não tive tempo de pensar no meu lazer nesses períodos que eu tive de vida. Pra vocês que escutam aqui, já sabem há um bom tempo que
o corre-corre que eu faço foi muito nesse sentido. De correr, me preparar o máximo que eu podia pra estar onde eu tô agora. Que também eu acho que não é nada ainda. Quer dizer, não é que não é nada. Mas ainda tá longe do ideal que eu quero que seja. Né? E nem é muito longe, mas discussão vai ficar pra um outro episódio ainda que eu vou gravar, que eu acho que vai elucidar um pouco mais essa coisa que eu vivi, essa jornada que eu tô vivendo. Mas é isso, eu tive pouco tempo pra me imergir nesses tipos de leituras que eu gosto de fazer, às vezes de livros longos, né? Na pandemia eu retomei, porque eu já tinha terminado o curso de teatro, já estava me jogando no mercado de trabalho, fazendo movimentos diferentes, eu não estava mais correndo com tantas peças, porque também não tinha nem como sair de casa, né? Como eu vou correr fazendo um monte de peças, se eu nem sair de casa. Mas eu retomei esse hábito um pouco da leitura, e eu lembro que uma vez me recomendaram um livro do Walter Hugo Manho, chamado Filho de Mil Homens, se eu não me engano esse é o título do livro. Ele tá logo ali, mas eu não consigo ler exatamente o título. E eu fiquei muito fascinado, assim, do que me falaram, né, dessa leitura, de como foi, papapá. E eu falei, putz, mano, uma hora eu vou comprar pra ler. Aí passou alguns anos, eu e a Angie começamos a namorar. E foi lá e me deu esse livro de presente. Eu fiquei muito feliz, eu ia começar a ler, mas eu tava no meio de processo de outra peça. E eu fui lendo ele totalmente nada a ver com nada, sabe? É tipo, sei lá, você tá no TikTok e você só tá passando as coisas que tá rolando ali. E você vai, empurra, empurra, empurra. Quando você fala, putz, mas o que aconteceu no capítulo 1? Não sei, não lembro. E foi meio que assim que eu fui lendo. Eu fui lendo no trem, no metrô, no intervalo de um compromisso a outro. E não, sabe, não absorvendo nada. E hoje, não exatamente hoje, mas faz uns dias que eu decidi ler de fato o livro, tá ligado? Que eu falei, não, mano, vou entrar de cabeça e vou ler. E cara, se você for pegar pra ver, nesse tempo todo que a gente tá conversando, é tudo uma grande introdução pra eu poder falar de coração desse livro que eu comecei a ler recentemente, mano. Que leitura, hein, Walter? Que leitura, mano. Que leitura. Seguinte, mano, pra quem não sabe, Walter Hugo Mann, ele é um escritor, ele tem muitos livros de sucesso que muita gente gosta muito. E eu tô lendo esse, que é O Filho de Mil Homens, que conta inicialmente, né, conta a história de um pescador que ele tá, né, desiludido com a vida, ele tem quase 40 anos, se eu não me engano, né? Começa assim na primeira página do livro falando que ele tem quase 40 anos. E que ele tá desiludido com o amor, com a vida, ele quer alguém pra poder amar, tá ligado? Ele quer ser feliz com alguém. Só que ele não quer esse lance de arranjar uma namorada, porque ele não. Tá, sabe, ele não quer saber desse tipo de relação. E ele quer ter um filho, ele quer construir esse tipo de relação. Ele quer ter um filho pra alguém que ele possa amar de fato, ser amado de volta e se sentir completo. Tá ligado? Aí ele encontra um menino que ele tá sem pai, sem mãe, e eles se adotam, tá ligado? Eles começam a querer estar um com o outro. Ele olha pro menino e sente que de fato ele encontrou o filho que ele tava procurando há tanto tempo. Mas é aquilo, ele não teve um filho com as ex-namoradas, com as ex-companheiras, não teve nada. Mas ele sentia que o filho dele tava por aí, que ele tinha que encontrar ele. E eles sentiram que eles se encontraram de fato. Porque o menino não conheceu o pai nem a mãe e só tava vivendo com um tiozinho lá que eu não lembro agora. E é meio que essa, né, mano? É sobre aquilo que falta pra gente como pessoas. O que é que preenche a gente? Por muito tempo eu fui correndo nesse lance de fazer arte. E eu tive que deixar algumas coisas de lado. E uma das coisas que eu senti que me faltava era a leitura em si, mano. Uma leitura prazerosa, não essa leitura
porque eu tenho que ler, porque eu tenho que me preparar pra aquilo. Não é que eu não goste também não, mano, eu adoro. Por isso que eu não me sinto desgastado fazendo o meu trabalho. Mas era algo que me faltava de fato, de retomar esse lance. E eu tô achando esse livro tão bonito, mano. Tão bonito a forma como ele é escrito, a forma como esses personagens são construídos, né? E sobre essas formas de relações que o livro constrói, putz, mano, é muito genial, muito genial. E no final do segundo capítulo, se eu não me engano, o menino vira pro pai e fala pra ele: pai, você precisa encontrar alguém pra ficar com o senhor, né? Uma namorada, uma esposa. E o pai vira pra ele e fala: mas eu não preciso, porque tudo que eu preciso eu tenho agora e é você. E aí o menino vira pra ele e fala: mas pai, uma hora eu vou casar, eu vou ter minha família e eu não vou estar mais aqui com você. E aí ele fala: mas eu não preciso, filho. Eu me sinto completo. E aí ele fala: mas você precisa encontrar alguém pra você sentir o dobro. Mano, ali eu me acabei, mano. Ali eu me rasguei por inteiro, tá ligado? Eu queria virar do avesso. Eu sei lá, mano. Eu queria correr pelado por aí, gritar pro mundo e falar: mano, nós tem que buscar pra ser inteiro, mano. Pra depois buscar ser o dobro. E tem muito esse lance de relação, né, mano? As relações que a gente constrói. Quando a gente busca um companheiro, uma companheira, alguém pra viver junto, né, mano? Sempre tem esse papinho de tipo, puta, mano, eu preciso de alguém pra me sentir completo, né? Pra tudo fazer sentido. E em muitos casos eu não acho que é bem isso, né, mano? E tem estudiosos e, infelizmente, coach, essa gente meio... Tem esse papo meio professoral, né? De querer ditar as coisas, né? Que fala, mano, você é uma pessoa inteira, você tem que encontrar alguém que te transborde, tá ligado? E eu meio que concordo com isso também. Que eu acho que, em muitos casos, mano, a gente tem que ser o suficiente. Nós temos que se autossatisfazer, sabe? Temos que ser o nosso inteiro. E as relações que a gente encontra tem que fazer a gente se transbordar, né, mano? Se sentir além de completo, né, mano? Sentir transbordando energia e sendo feliz. Que nem um copo d'água transbordando quando você deixa esquecer lá na pia. Qualquer coisa nesse sentido. A gente tem que ser mais e mais e mais e mais. Mas esse lance de você sentir o dobro, eu acho que essa é a resposta certa pro que eu falei de querer ser mais e mais. A gente é um inteiro, a gente tem que buscar ser o dobro, mano. O dobro de felicidade. Infelizmente a gente tem que se desdobrar, né? E ser o dobro, mais que o dobro, triplo, quádruplo. Pra buscar uma vida e uma condição melhor, mas... A gente se entende como inteiro, tá ligado? Você se entende como uma pessoa inteira? Você se sente inteiro? Você sente que falta algo em você? Eu não sinto que falta algo em mim, tá ligado? Em mim, Nathan, como pessoa. Eu não acho que falta nada em mim assim, não. Por isso que eu acho que minha busca hoje é sempre ser mais, ser o dobro, sabe? Eu sinto que meu trabalho falta, mas não é que eu seja ruim que falte algo no meu trabalho, não. Eu acho que meu trabalho tá pronto. E agora eu tô querendo ser o dobro. Tô querendo buscar mais, ter mais espaço, ter mais coisas. Minha relação com meus amigos não é ruim, mano. Acho que ela tá completa, só que a gente busca ser mais, quer ser o dobro com eles. A relação com os meus pais, eu acho que ela é ótima. Mas a gente tá, eu pelo menos acho que eu tô buscando mais, ser o dobro. E é isso que a gente tem que buscar mesmo, ser o dobro daquilo. E que as outras relações, ela vêm pra complementar esse o dobro. As formas que a gente se encontra, né? Então, o que é que falta pra gente ser o dobro? Porque 100% a gente tá, agora a gente tem que ser 200, temos que ser 300, temos que ser, sabe? Infinito. Doideira, mano, esse livro tá fazendo refletir muita coisa, muita coisa. E eu não vou muito além dele agora não, porque é spoiler, né, mano? E vai que você tá querendo ler, depois de tudo que eu tô falando de bom desse livro. E sei logo toma um spoilerzão, porque o capítulo 3, mano, é barra, tá? É barra. Tudo que você vai construir de uma relação boa, tal, e você toma uma rasteira e você fica, nossa, filho, nossa, é bom demais. Bom demais.
Estamos aqui quase 20 minutos falando pra dizer o quê? Que esse livro é bom demais, você tem que ler sim. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pra você que me ouviu até aqui. Eu espero que o papo não tenha sido muito chatão, sabe? Mas eu me empolgo muito com as paradas que eu começo a consumir. Muito. Eu me empolgo muito com o que eu leio, com o que eu assisto, com o que eu vejo na rua. Eu gosto de falar coisas, mano, né? Estamos aqui conversando e falando de um monte de coisa. Mas é bom demais ler, mano. Como eu falei, esse livro do Walter Ugumã, ele é muito simples de ler. Não é uma leitura pesada se você não tem esse hábito da leitura. Se você começar por esse e ainda falar, putz, mano, não é pra mim, eu tenho certeza que você vai encontrar algo que seja pra você. E aquilo, a gente tem tantos recursos hoje em dia, né? O audiobook, putz, mano, eu acho que é algo revolucionário, mano, que ajuda o pessoal a ser introduzido à leitura, mesmo não tendo o hábito de ler, né? Se sente cansado, se distrai. Ter alguém narrando pra você a história, nossa, fantástico também. Acho que isso vai ajudar muita gente. Mas me diz aí, como é que você tá? Você leu alguma coisa esse ano? Eu li muita coisa, mano, mas livro eu não terminei nenhum. Sabe? Terminei nenhum, infelizmente, mas tô aí na busca pra poder terminar o primeiro e espero que seja esse. Mas me diz aí nas redes sociais ou nos comentários, no @meusolo_n1, tudo juntinho, qualquer lugar dessa internet, mano, você vai achar no @meusolo_n1. Ou no nosso e-mail, msn1.podcast@gmail.com. Pode mandar lá que eu vou ler tudinho, tá bom? No mais, meus amigos, beijão, até mais, tamo junto.